Reverendíssimo Padre Silvano, reverendíssimos padres aqui presentes, Padre Gabriel, Padre Júlio, Padre João Bosco, reverendas irmãs, reverendos paraninfos, prezados fiéis da paróquia Bom Jesus Crucificado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. Os primeiros parágrafos do nosso catecismo são dedicados a afirmar que nós somos capazes de Deus, que nós temos a capacidade de alcançar Deus através da luz da razão. Mas o catecismo, ele primeiro mostra que dentro do homem tem um desejo do eterno, desejo de eternidade. O homem tem sede de Deus. Os homens de todos os tempos, ainda que de maneira torta, de maneira errada, pecaminosa, sempre tentaram chegar até Deus. Sempre tentaram levar uma vida de intimidade com Deus, ainda que no erro, no paganismo. Eram as divindades locais. Quando acontecia um fenômeno climático, ou então quando acontecia algo com um lugar, geralmente uma pedra, uma gruta, uma árvore bem frondosa, os pagãos identificavam ali a ação de Deus, da divindade. Quando São Bonifácio, um monge beneditino inglês, foi pregar lá na Frísia, na região do norte da Alemanha também, ele se deparou com um povo muito pagão e mau. Um povo que fazia sacrifícios para Thor, sacrifício humano, de criança. Eles tinham um bosque sagrado, uma árvore sagrada. Aquela árvore era a árvore de Thor. São Bonifácio, para pregar o evangelho, para mostrar qual era o Deus verdadeiro, ele desafia aquele povo. Aquela árvore é tão sagrada que diziam que quem cortasse seria instantaneamente assassinado por um raio, porque era a árvore do Deus. São Bonifácio, muito bem, para provar que nada disso existe, a machadadas derrubou aquela árvore. O homem nasce com desejo de Deus. Nunca existiu uma sociedade que fosse ateia. Não tem relato. Nas sociedades mais primitivas, o homem tem vontade do Altíssimo. Pode vir ditaduras totalitárias que reprimam a espiritualidade do homem. Não adianta. O homem tem sede, tem vontade de Deus. E a igreja sempre quis mostrar que o homem, ainda sem a revelação, através da luz natural da razão, consegue chegar ao conhecimento de Deus. O Concílio Vaticano I, ele afirma que é possível, e ai daquele que diz o contrário, seja anátema. É possível. São Paulo aos Romanos, ele afirma, desde toda a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus são vistas claramente por meio de suas obras. O mundo nos aponta Deus. Existem provas de Deus, sabiam? Existem provas que nos dizem que Deus existe. É claro que nós não podemos colocar Deus num laboratório, ou com microscópio, ou com telescópio, procurar Deus. Mas existem argumentos convincentes, que fazem sentido.
E quando nossa razão se depara com esses argumentos, dizemos, puxa vida, faz sentido, de fato, encaixa, Deus existe. Se olharmos bem para o mundo, olhem bem para o nosso planeta, acho que nunca paramos para pensar, estamos tão inseridos na criação de Deus que nós não percebemos o quanto o nosso mundo, ele é improvável. Se o planeta Terra fosse um pouco perto do Sol, não existiria água, evaporaria. Se fosse um pouco longe, congelaria. Se a rotação do universo não fosse esta que nós temos, se fosse devagar ou rápida demais, os dias seriam ou mais curtos ou mais longos, catástrofes imediatas aconteceriam. Não seria possível a vida do homem. Se o nível de oxigênio fosse de mais ou de menos, em pouco tempo, não haveria também humanidade. Incêndios, eventos climáticos catastróficos, não suportaríamos. Isso é a gravidade que nós temos, ela é tão precisa, ela é tão medida, que ela tem força o suficiente para segurar a atmosfera. E ela não é tão forte ao ponto de esmagar os organismos, de nos esmagar, de nos puxar. Tudo é muito perfeito. O nosso organismo é perfeito, a nossa vida é perfeita. Existe um ajuste fino. O que é isso? É tão preciso, existe uma simbiose tão harmônica, tão precisa, tão perfeita, que não poderia ter sido o acaso para provocar. Quando um ateu afirma, de maneira tão grotesca, que o mundo foi criado do acaso, do caos, este homem ateu, ele pede tanta fé de nós, mas tanta fé, que nós não temos essa fé para dar. Como você me pede para acreditar que em 1 zilhão de possibilidades este mundo saiu perfeito? É uma loteria esportiva. É uma fé que nós, crentes, cristãos, não podemos dar. Porque é louco. É impossível. É querer jogar, imaginem, 1 bilhão de dados para o alto e crer que todos eles cairão com o mesmo número para o alto. É impossível. Se nós, seguindo Santo Agostinho, se nós interrogarmos a natureza, se interrogarmos o mar, a terra, o mundo, todos eles, o mundo nos diria, se nós perguntarmos, qual é a tua causa primeira? Qual é o teu fim último? Todos diriam, Deus. Deus é a nossa causa primeira. Deus é a nossa causa final. É para Deus que nós tendemos. E dentro de nós, homens e mulheres, temos essa sede de Deus. A voz da consciência, o senso moral do certo, do errado, tudo nos leva a crer. Alguém colocou isso, alguém provocou isso, alguém colocou essa semente de eternidade dentro de nós. Então Santo Agostinho vai exclamar, criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração fica inquieto, enquanto não voltarmos a repousar o nosso coração em vós. Temos dentro de nós uma saudade de Deus. Temos saudade de Deus. Temos uma saudade do eterno. Nós não estamos na eternidade, mas nós temos vontade. Temos um espírito que quer voltar para o seu Criador. Uma alma que quer repousar no seu Criador. Santo Agostinho, depois da sua conversão, ele impressionado como demorou conhecer Deus. Como ele demorou, como ele foi tardo para conhecer Deus, para voltar-se para Deus, para se converter. Como ele buscava as razões, os prazeres, os sentidos neste mundo, quando tudo estava em Deus.
Santo Agostinho é belíssimo. Ele consegue ser filósofo, teólogo, poeta. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, tão tarde te amei. Eis que habitavas dentro de mim. Estavas dentro de mim. Mas eu buscava fora. Eu procurava fora esse Deus que habitava dentro de mim. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mas tu me chamaste e teu grito rompeu minha surdez. Fulguraste e brilhaste e tua luz afugentou a minha cegueira. Tarde te amei, ó meu Deus. Como nós somos tardos para reconhecer que Deus está dentro de nós. Se a razão, amados irmãos, pode chegar a Deus, ela também, nós temos que reconhecer que ela começa a ficar limitada. Sim, Deus existe, mas foi preciso, e é preciso. Foi preciso que Deus se revelasse a nós. É preciso que Deus contasse, se mostrasse a nós. Era preciso que Ele se revelasse a nós. Lá nos nossos primeiros pais, a Abraão, Isaac e Jacó, conduzisse e mostrasse a Israel que Ele era o Deus, que Ele nos desse os apóstolos, a sua igreja. Deus se mostrou, se revelou. Mas Deus é um mistério insondável. O que é um mistério? O mistério é esta nossa incompreensão de Deus. Nós conhecemos uma parte de Deus, mas o nosso conhecimento é pequeno, porque Deus é infinito e o mistério é muito maior. É um claro escuro. Aqueles que dirigem, ou pela aurora ou pelo crepúsculo, sabe bem o quanto é chato, um pouco complicado, porque está ficando claro, mas ainda está escuro. Ou o sol está se pondo, a claridade está acabando, não consigo enxergar. Enxergo e não enxergo. Muito bem, é um mistério. Compreendo uma parte, mas uma outra parte infinita, não consigo, sou incapaz. Deus é imenso. Esta é a nossa fé. É crer, se jogar em Deus, é um salto de fé. Confiar naquele que revelou-se a nós. Crer que Ele conta e não mente e não se engana. Essa é a nossa fé. Se deixar, se render diante de Deus. Certa vez, Santo Agostinho, intrigado com o mistério da Trindade. Ele, alma profunda, coração amante. Ele, intrigado com o mistério da Trindade, como Deus pode ser unitrino, como Deus é imenso, é infinito. Ele intrigado e especulando, sozinho, refletindo, caminhando à beira da praia, ele encontra um garoto que cavava um buraco e então ia ao mar e enchia um pequeno caneco e depositava nesse buraco na areia da praia. Ia, enchia e depositava aquela água. Ia, enchia e depositava. Ele olhando aquela cena e falou: rapaz, o que você quer fazer? O menino disse com aquela inocência: quero colocar toda a água do mar neste buraco. Agostinho, no alto da sua sabedoria, olha para aquele rapaz e diz: isto é impossível. O garoto, virando-se para Agostinho, olhando bem nos olhos, diz: Agostinho, Agostinho, é mais fácil eu colocar toda essa água do mar neste buraco de areia do que tu compreender o mistério da Trindade. E sumiu. Naquele momento, Agostinho percebeu: não dá. Deus é infinito. Deus é um mistério. O que cabe a nós é amar este mistério.
é nos render e amar. Acima de qualquer coisa, Deus é uma pessoa. Se os pagãos procuravam uma divindade local, situado em uma gruta, em uma pedra, em uma floresta, em um bosque, e ali cultuava aquele Deus local, e depois tinha uma outra experiência religiosa em outro lugar e criava outra divindade para outro lugar. Deus é uma pessoa. O nosso encontro com Deus não é com um objeto, com alguma coisa, com uma ideologia, como os ideólogos contemporâneos quiseram impor ao homem. É um encontro com uma pessoa que quer nos amar, que está querendo e quer e vem ao nosso encontro para nos amar. Os teólogos se perguntando o que é mais importante aqui embaixo, conhecer ou amar a Deus? Santo Tomás nos responde, aqui embaixo, conhecer é inferior ao amar a Deus. É melhor amar a Deus aqui embaixo. Porque quando queremos conhecer, quando um teólogo, ele com a sua teologia, procura os conhecimentos de Deus, ele como que atrai Deus para a sua inteligência, ele coloca Deus dentro dos limites das suas ideias limitadas, e Deus como que vem ao homem. Mas quando eu amo, é eu que sou atraído por Deus. Deus me atrai ao seu amor. Eu me perco na infinitude do amor de Deus. Eu me perco. É eu que me dirijo a Deus, porque eu sou atraído, porque eu amo. Amados irmãos, a nossa vida aqui nessa terra pode ser um fracasso. Tudo pode fracassar aqui embaixo. Todos os nossos sonhos podem ir por água abaixo, serem fracassados. A nossa prosperidade ser um fracasso. Empregos, empreendimentos, saúde ser um fracasso. Mas o que não pode fracassar, se temos uma coisa que não podemos errar neste mundo, enquanto estivermos aqui, é amar a Deus. Não podemos errar no amor a Deus. Deus nos criou para amá-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.